sobre esse caminho, né, de silêncio, de autoconhecimento, uma forma da gente poder, que é o tema de hoje, né, como é que a gente pode transformar a nossa vida na aparência comum que ela tem, num caminho de realização espiritual. Talvez a gente pense que nós precisaríamos nos mudar, né, ir para um lugar muito afastado, que é bom também, né? A gente mora num lugar afastado, no interior, é muito bom, né, viver perto da natureza. Isso realmente tem assim, né, um efeito muito positivo sobre a nossa saúde, sobre o nosso coração, a nossa mente. Mas não é uma coisa fácil, né, da gente fazer. Não é... Às vezes a gente nem quer. A gente nem quer sair de onde a gente está, né? Às vezes a gente tem alegrias importantes aqui, né? As pessoas, a gente já tem filho, tem que cuidar de todo mundo que está em volta, né? Tem trabalho importante. Então, a conversa de hoje é para ver, será que é possível, né? Exatamente onde eu estou, né, no meu trabalho, com essas pessoas com quem eu convivo, com as comidas que eu estou, né, acessando, né, o que vem até mim, ou será que eu tenho que fazer coisas muito radicais? O que eu gostaria de compartilhar com vocês é assim, e que não é uma coisa nova que eu vou dizer para vocês, e talvez vocês vão ouvir muitos mestres, né? Tem tantos ensinamentos disponíveis hoje, né, na internet, em livros, né? Eu acho que a Pema Chodron tem até um livro que diz isso, né? Comece aonde você está. Né? Comece onde você está. Então, se nós estamos aqui hoje reunidos falando sobre esse tema, é porque provavelmente cada um de vocês tem alguma inquietação no coração, né? E isso não é um problema, se sentir inquieto, não é um problema desconfiar, né, da vida. Isso é um bom sintoma, né? É um bom sintoma, assim, se a gente está com alguma coisa incomodando. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é isso, né? Que se essa inquietação existe, e existe também uma indicação de um caminho que pode acalmar essas nossas inquietações, o que os mestres vão dizer é isso: o caminho começa onde você está, agora. Tem alguns mestres que dizem, a hora é agora, né? Aonde você está é o lugar, o que você está fazendo é a coisa, né, para ser feita, e as pessoas que estão à sua volta são as pessoas, né? Então, essa ideia que a gente tem, assim, né, de lugares especiais, grupos especiais, isso pode ser uma ilusão, enquanto a gente não entender alguns aspectos sutis que nos ligam às experiências externas. Então, antes mesmo assim de falar como é que a gente pode transformar todas as nossas ações, né, desde que a gente acorda, como a gente caminha, como a gente come, como a gente limpa as coisas ao redor. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar desse aspecto sutil do mundo interno. Então, o mundo interno, por que o mundo interno, entender o mundo interno é importante? Porque aonde a gente for, é ele que vai conosco. Um dia eu vi uma chargezinha, assim, uma piadinha, né, mas ela é tão verdadeira, né? Então a pessoa diz assim, eu queria fugir de mim e aonde eu ia, lá eu estava, né? Então é isso, né? Não tem como. A gente tem que ser diretos, né? E entender que não existe um lugar perfeito aonde, enfim, o caminho vai começar. Muito melhor e muito mais são, estou falando de sanidade, né? Se a gente quiser um caminho são, a melhor coisa é não mudar nada de início. Deixa tudo como está. Não tira ninguém, não tira uma pedra, não tira nada, um copo do lugar.
Tá? Por quê? Porque o que eu quero falar para vocês, anterior a qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de movimento, é sobre esse mundo interno e como ele é o próprio mundo externo. Na verdade, a gente não isso é só uma linguagem, é uma linguagem limitada até, quando a gente diz assim, existe um mundo interno e existe um mundo externo. Daí parece que tem uma coisinha acontecendo aqui dentro e a gente vai derramando devagar alguma coisa ali fora e daí tem um mundo externo. Mas a coisa é muito mais sutil do que a gente imagina. Então não tem um mundo externo e interno que vão se encontrar. Isso é simultâneo, né? Só existe um mundo. Tem uma sensação de mundo interno e mundo externo. Então, no começo, a gente vai falar sobre isso. Existe um mundo interno e eu derramo significados sobre o mundo externo. Mas, na verdade, depois a gente vai ver que nem tem. Daqui a pouco a gente compreende isso de uma forma tão sutil pela prática da meditação que a gente já nem tem a sensação de que tem dentro e fora. Mas que existe um lugar sutil o tempo todo, aonde a gente habita, onde está a nossa consciência e onde tudo acontece. Tá? Mas a gente começa falando com essa linguagem, né? Então existe um mundo externo, que é o mundo como a gente está olhando agora, e que provavelmente não tá, algumas coisas não estão muito boas, né? Então tem algumas pessoas que a gente, né, gostaria ou da gente se mudar, ou que ela se mudasse, né? Lugares que a gente não precisasse mais visitar. Então, entender o mundo interno é extremamente importante, porque aí a gente vai perceber assim, realmente é melhor eu não mudar nada, porque pode ser que daqui aonde, exatamente de onde eu estou, eu posso ressignificar todas as coisas ao meu redor. Eu acho isso assim um bálsamo, né? Porque se a gente quiser fazer coisas radicais e se mudar, ou se separar, ou começar, né, fazer alguma extravagância, se a base interna, né, dessa compreensão do mundo interno não estiver pronta, trabalhada, a gente não vai dar conta das mudanças. Pode ser que a mudança seja grande demais e a gente não dê conta. E a gente quer voltar e talvez não dê mais. Aí talvez a gente já tenha pedido demissão, já tenha se separado, já tenha dado o cachorro para o vizinho, né? Já fez um monte de coisa e agora como é que você vai pedir de volta? Agora o vizinho já gostou do cachorro, não quer mais devolver, né? Não tem como voltar para o emprego porque, né, a fila anda, já tem uma pessoa sentada na sua cadeira. Então, melhor não fazer nada de radical. A gente pode até, provavelmente todo mundo vai fazer mudanças. Provavelmente todo mundo vai acabar, porque é natural. É natural que quando a base interna mudar, a base interna é isso, né? Os meus referenciais, a minha compreensão sobre a realidade, o meu trabalho interno com o meu corpo, as minhas emoções, a minha mente. Quando essa base madura, né, de autocompreensão surgir, aí pode ser que a gente se sinta muito livres daquilo que está ao nosso redor. Aí sim, aí é um bom momento para a gente pensar, será que eu não seria mais útil em um outro lugar? Será que eu não poderia fazer coisas, né, mais significativas? Será que eu não posso estar perto de mais pessoas do que só do lado do meu marido, da minha esposa? Não é? Aí essas mudanças elas podem ser bem-vindas. Mas se essa base interna não estiver pronta, aí a gente vai ficar fazendo o que o Lama Santen tem explicado, né, há tanto tempo, né, e todos os mestres explicam, que a única coisa que a gente vai fazer é transmigrar. Aí o Lama Santen, no último retiro, ele deu um exemplo assim, que é de tirar o fôlego, né, assim, de ver o que somos nós no nosso movimento, né, sem essa maturidade. Ele disse que ele mesmo viu, né? Ele viu um dia, numa xícara ou num copo na frente dele, um besouro andando, fazendo volta, né? Aí de repente o besouro pega e dá a volta, né? Ele dá a volta, ele pensa, bom, tá longo esse caminho, né? Acho que se eu der a volta talvez melhore. Daí ele dá a volta e vai para o outro lado e segue andando no mesmo lugar, né? Aí ele dá essa notícia meio, né, trágica para nós. Ele vai dizer que não tem diferença entre nós e esse besouro, que a gente está dando voltas e não está chegando em lugar nenhum, né? Por quê? Porque a gente tem essa sensação do mundo externo, pronto, e eu preciso me mover para encontrar alguma coisa que faça meu coração se acalmar, alguma coisa que me faça ser melhor.
né? Então, quando a gente desconhece o mundo interno e desconhece essa ligação íntima entre nós, os nossos olhos e aquilo que a gente vê, a gente começa a andar no mundo. Mas isso é andar na escuridão. A gente acha que está indo de um lugar para o outro, mas não está. A gente está sempre andando dentro da nossa própria mente. Quando a gente entender o que é o mundo interno, a gente vai ver que a gente está andando num lugar sutil, a gente não está andando no planeta Terra. Por isso que as situações se repetem. Por isso que a gente encontra pessoas parecidas. Por isso que de repente a gente mudou tudo. Casa limpa, vizinhos novos, roupa nova, corte de cabelo novo, dieta nova. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, de repente raiva. De repente depressão de novo. De repente preguiça. A gente fala assim, mas caramba, fiz tudo isso. E tudo igual de novo, né? Então isso é transmigrar. A gente fica mudando de lugar, mudando as coisas, sem entender que a gente não está indo para lugar nenhum. A gente está andando sempre dentro do mundo interno. Então isso é muito lindo, muito precioso quando a gente descobre. Porque aí, enfim, a gente tem está nas nossas mãos fazer a mudança. Se a gente tivesse que organizar o mundo inteiro ou encontrar o lugar perfeito, isso nunca iria acontecer, não vai acontecer. Mas quando você descobre que você tem um mundo interno, que você é responsável por aquilo que você sente, por aquilo que você nutre, por aquilo que você vê, daí você senta, fala assim, uau, então tá bom. Não é que o trabalho seja fácil, né? Vai ser trabalhoso, principalmente porque nós vamos, enfim, ter que tomar essa responsabilidade, né? A vida é minha, não tem mais culpado e não tem colo. Eu não posso pedir colo e eu também não vou culpar, né? Pode até pedir colo de vez em quando, mas a gente sabe que não vai dar para ficar ali por muito tempo, que aquilo não é o colo final. E a gente também não vai culpar mais ninguém, porque agora a gente entende que a cara que o outro tem é a minha cara. Isso é extraordinário quando a gente descobre que o outro somos nós. Que o outro é só um espelho. Se eu vejo um demônio, eu estou nutrindo um inferno dentro de mim. Se eu olho para uma pessoa de forma indiferente, é porque eu tenho regiões escuras dentro de mim mesmo, que eu não ilumino, e eu não sou capaz de perceber que aquela pessoa tem valores, tem alguma coisa para oferecer, que ela também é importante, porque ela tem alguma coisa para mostrar, para revelar algo de mim mesmo. Então, como eu não conheço essa região interna, eu não reconheço nem a pessoa. Mas quando eu até desconfio dos meus olhos, todo mundo é importante. Eu vou ver o que essa pessoa vai apontar dentro de mim mesma. Se eu sentir raiva, não é a pessoa que é irritante. Eu tenho uma região delicada que no contato com aquele comportamento, aqueles movimentos, eu acesso essa região. Então daí a gente vai ter ensinamentos que vão explicar isso detalhadamente, né? Isso é para Ajna Paramita já. A gente vai ver sempre isso, né? A gente cria a realidade com os nossos olhos. Aí surge uma sensação de mundo, surge uma sensação de nós e o outro. Esses são aspectos extremamente sutis, né? Que a gente desconhece e a gente começa a andar como se as coisas fossem externas. Aí a gente quer remover pessoas, quer sair de determinados lugares. Então a gente precisa, nesse caminho, entender. O primeiro passo é parar. O primeiro passo é assim, daqui eu não saio. Eu não vou tirar ninguém da minha volta. A não ser que aquilo esteja muito claustrofóbico, né? Assim, aí talvez a gente tenha que fazer uma ou outra mudancinha para poder ter um quartinho em casa, para poder ficar em silêncio, né? Mas a gente vai pensar várias vezes, vai pensar muito bem antes de fazer qualquer mudança. Porque, na verdade, sempre tem um espaço. Sempre tem um espaço para a gente poder parar e fazer esse trabalho interno, né? As próprias prioridades, né, as próprias urgências da nossa vida, elas vão mudar na hora que a gente começar esse trabalho. A gente vai perceber que vai sobrar tempo mais adiante para a nossa prática espiritual, né? Então, como eu falei, quando a gente descobre que existe esse mundo interno, é esse mundo interno
que a gente vai começar agora a organizar, né? A gente organiza a cozinha, organiza a sala, mas quando a gente estiver organizando essas coisas, a gente sabe que na verdade a gente está organizando o nosso mundo interno, né? Então a prática da meditação, ela é esse remédio, ela é essa base, né, de silêncio, onde a gente pode começar a se observar. Se eu posso treinar isso de uma forma disciplinada, né, uma prática formal, onde eu vou encontrar um momento do meu dia para sentar em silêncio. Mas o salto que eu gostaria de passar hoje para vocês é assim, como é que eu faço ao levantar para eu não perder esse treinamento? Porque daí a gente anda rápido. Então a gente quer realmente fazer essa transformação interna para estar bem em qualquer lugar, na companhia de qualquer pessoa, a gente precisa fazer isso, né? Começar esse trabalho formal, uma prática formal, entender o que é isso, e depois levar isso a cada passo. E aí é isso que eu queria mostrar para vocês, como tudo no dia a dia pode se tornar um instrumento que nos remete para esse mundo interno. Tudo ao nosso redor fala de nós. A forma como a nossa casa está organizada, os objetos que a gente acumulou à nossa volta, o tipo de gente que está ao nosso redor, o emprego que a gente tem. Por que cada um de nós está num determinado lugar? Foi ao acaso? Não é ao acaso. Assim, é como se a gente tem um ímã interno, com marcas internas, que começam a atrair aquilo que a gente tem dentro. Então é muito interessante. Se a gente quer se entender, por exemplo, se vocês quiserem entender uma pessoa, comecem a observar o que tem em volta dela. Isso é muito perigoso a gente falar, né? Porque nós mesmos vamos nos tornar muito perigosos. Se a gente começa a entender isso, a gente começa a ler as pessoas. As pessoas não precisam falar muitas coisas para nós. Porque ela se entrega. Ela se entrega na forma como ela veste, ela se entrega na forma como ela come, na forma como ela fala, na forma como ela descreve o mundo. Ela não está descrevendo o mundo. Por isso que a gente não precisa discutir com os outros quando a pessoa vem dizer que o mundo é assim, o mundo é assado. E você vai dizer assim, meu amigo, olha para onde você está olhando, o mundo não é isso. E daí lá começamos nós, né? Com uma polêmica desnecessária. Isso que eu estou falando é isso que eu falei, base, né? Base interna. De acordo com a base interna, cada um vive uma coisa. A gente aproveita, quando a gente começa a entender a base, agora a gente tem que ser esperto. A gente não vai mais discutir com os outros, não vai tentar mudar os outros. Perda de tempo. As pessoas só vão mudar se elas quiserem. Assim como nós. Ninguém aqui foi pegar vocês em casa, foi com um carro, algemas, e fala assim, entra aqui porque chegou a hora da sua liberação. Não, mas chegou a sua hora, por favor. Né? Ninguém fez isso. Vocês vieram aqui por livre e espontânea vontade, porque vocês estão se sentindo prontos para isso. Vocês estão com vontade de fazer isso. E o caminho só vai funcionar se vocês quiserem. Então, desistam de mudar os outros. Por favor, entendam isso. Desistam. Não discutam. Não deem sermão. Não deem receitas. Façam primeiro vocês. Façam, sejam o exemplo. Porque assim, quando vocês começarem a entender toda essa dinâmica, né, do caminho espiritual e do mundo interno, daqui a pouco vocês vão começar a realmente perceber que vocês podem se livrar de um monte de coisa que vocês não querem mais. Vocês podem se liberar de emoções, de padrões mentais, de comportamentos. Isso está ao alcance, não precisa tomar remédio, não precisa fazer longas terapias, não precisa fazer cirurgia, não precisa trocar de cérebro, nada, nem de coração. Quando vocês conseguirem fazer isso, as pessoas vão perceber, elas vão ficar curiosas de entender o que vocês estão fazendo. E quando vocês conseguirem fazer essa limpeza interna, desse mundo interno, e manifestarem qualidades elevadas, vocês começam a se tornar magicamente um espelho para o outro. Então, em vez de nós sermos espelhos de raiva, de preguiça, porque assim, se duas pessoas raivosas se encontram, aquilo é fenomenal, né? A pessoa diz, realmente o inferno existe. Né? Tá lá um demônio na minha frente. Né?
Um entende o outro. Aí se encontra duas pessoas deprimidas falando. Maravilhoso, né? Elas se entendem. Né? Elas são espelho, aquilo fica reforçado. Né? Às vezes pode acontecer assim, você está até animado, aí você encontra uma pessoa com preguiça, de repente a preguiça, ela é espelho, né? Daqui a pouco ela começa a espelhar a tua preguiça interna, daqui a pouco você diz, puxa, nem sei por que eu estou trabalhando tanto. Acho que essa pessoa tem razão, né? Eu vou trabalhar menos, acho que eu vou pedir demissão, eu vou para Fernando de Noronha. Né? Não sei o que tem, dá para fazer lá, né? Mas provavelmente dá para viver bem simples lá. Então nós somos espelhos. Por quê? Não que a pessoa vai injetar, né, uma injeção de preguiça na gente, mas é que as nossas mentes não estão separadas. Eu falei para vocês, todos nós estamos vivendo dentro da mente, não é nem da nossa mente, é da mente. O mundo é um mundo sutil, um mundo mental. Então, quando eu alimento qualidades, padrões mentais negativos, eu passo a comunicar isso para as pessoas. Às vezes sem nenhuma palavra. Se uma pessoa vem assim, né, crispada por dentro, magicamente os outros começam a bater cadeira, bater prato, bater pé, passam mal, ficam com dor de cabeça. Às vezes a pessoa nem entende o que está acontecendo, né? Nossa, eu estava tão bem, não estou entendendo, estou começando a ficar com raiva das coisas. Então nós somos assim, né, a gente emite sinais sutis e grosseiros. A gente pode chegar xingando os outros, mas pode ser que a gente chegue irritado e não fale nada. Aí o nosso bico, assim, aquilo comunica. Então, quando a gente faz esse trabalho interno de poder liberar as nossas emoções perturbadoras e esses mundos mentais negativos, eu começo a me transformar num espelho de qualidades para as pessoas. Então, essa é a melhor maneira de mudar as pessoas. É você se tornar um espelho dessas qualidades. Porque essas qualidades, elas são completamente naturais. A nossa mente, ela é muito, desde uma base de potencial, né, que a gente chama assim da natureza primordial, da mente natural, vários tipos de mente podem surgir. A mente humana é um tipo. A mente de um animal é uma forma. Então são várias, infinitas. Mas essas mentes, né, que a gente está habituada, elas são mentes limitadas, condicionadas, conectadas a experiências negativas que nos perturbam. E a gente acha que isso é tudo. A gente consegue se familiarizar com coisas ruins. Né? Assim. Mas a nossa mente, pela meditação, ela pode descansar. A gente pode deixar esses padrões. A gente vai aprender com a meditação a não resposta. Isso é a base da meditação silenciosa. É a gente não responder a nós mesmos. A isso que nós dizemos, eu sou assim, eu penso assado, eu gosto de certas coisas, eu sinto tal coisa, eu acredito num mundo assim. Então a gente se descreve, mas nós não somos isso. A gente não nasceu assim. A gente traz marcas de uma vida para outra, mas a forma como a gente está agora, ela foi trabalhada no momento presente, em cada momento. Então a gente foi se trabalhando, mas num aspecto original, a nossa consciência, ela não se congela nesses aspectos. Ela pode descansar de novo. E a gente pode dar uma reformatada nessa coisa toda. Então nós podemos fazer esse trabalho super sutil, né? De mudar tudo aquilo que a gente diz a respeito de nós mesmos. Porque a essência da nossa mente ela é livre. Só que quando a gente se familiariza com formas de pensar, de sentir, de ser, de se comportar, aquilo vai ficando marcado, né? Isso é básico. Se a gente faz um caminho para ir para o trabalho e um dia aquilo funcionou, provavelmente a gente vai fazer isso mais uma, mais duas, mais 3 e mais 10 anos. Aí é muito difícil, a gente se sente desconfortável quando alguém faz um caminho diferente. A gente tem que assim segurar, colocar a mão no bolso para não bater nas costas do outro e dizer, não, vira aqui à direita, vira à direita. A gente não se entrega para ser alguma coisa diferente junto com o outro. O outro tem um outro caminho.
A gente não quer arriscar. Né? Porque aí a gente vai começando a criar, a gente começa a criar um caminho muito estreito e qualquer coisa que não seja isso é arriscado para nós mesmos. Para nós enquanto identidade. A identidade não gosta de se arriscar. Mesmo as pessoas que adoram se arriscar, elas têm riscos que elas não querem correr. Né? Sempre assim. Não tem, para um ser completamente livre, né? Não muda. Aí a liberdade, ela é assim, ela não tem como nem se descrever quando a gente encontrar esse aspecto primordial da nossa mente. Pode ser qualquer coisa. Né? Então a gente vai fazer esse trabalho de descansar de nós mesmos. Para daí, desde esse silêncio que vai surgindo, essa sensação de liberdade, as qualidades mais elevadas que vão se manifestando sem esforço, isso nós começamos a nos tornar espelho disso para as pessoas. As pessoas são tocadas, mesmo que você não fale nada. Isso é muito lindo. Eu não devia mais perder tempo sendo nós mesmos. Porque às vezes a gente está bem, às vezes a gente não está bem. Então às vezes a gente consegue ajudar, às vezes a gente não consegue ajudar, às vezes a gente atrapalha. Então a gente tem que ter um pouquinho de coragem para entrar nesse caminho, entendendo que a gente vai descascar, né? A gente vai tirar aquilo que é artificial, tudo aquilo que a gente usou, funcionou. Então a gente não precisa nem se sentir culpado. Os ensinamentos não vão dizer assim, poxa, tanta coisa que você podia fazer, você foi fazer isso de você? Mas, pelo amor de Deus, né? Olha para a tua foto quando você nasceu, olha para a tua cara agora. Você que escolheu isso aqui. Não ficou muito bom, né? Monja Coen, né? Ela traduziu um verso uma vez de uma grande mestra que dizia isso. Aos 40 anos você vai ter a cara que você escolheu. Sim, nós vamos nos ficando marcados pelas coisas com as quais a gente se familiarizou. Então a meditação é isso, descansar de si mesmo. Então se soltem. E isso pode parecer um pouco assim, né? A gente pode ficar um pouco aterrorizado, assim. Puxa, mas eu vou deixar eu mesmo, o que serei? O que será de mim? Quem será? Né? O que será? O que será de mim? Quem eu serei? Não precisa ter medo. Acreditem. Acreditem que esse lugar de liberdade, você vai estar vivo, completamente vivo ali dentro. A sensação de morte, ela vem por causa de um apego à identidade. Mas é assim, você tem a sensação, perdeu o emprego, se separou, sofreu um acidente e a tua cara ficou um pouquinho diferente, o teu corpo ficou um pouco diferente. Ou você foi pego por uma situação muito difícil, que seja. Diz assim, agora acabou, agora acabou. Aí você fica ali, né? 15 minutos, meia hora, dizendo, agora acabou. Agora acabou. Agora acabou, de repente passou 24 horas, agora acabou, mas não acabou, porque você continua dizendo, então você continua vivo. O sol continua brilhando, a terra está girando, as pessoas ao teu redor estão de braços cruzados, esperando você falar, tá bom, eu já entendi que acabou, mas vamos fazer alguma coisa? Nem você vai aguentar ficar falando isso por muito tempo. Ninguém aguenta ficar deprimido por muito tempo. Uma hora tudo passa, nem que seja na próxima vida, vai passar. É assim. Né? Então não acaba, não tem como. A gente pode usar essa palavra eterno, mas eterno também pode ser um pouco aprisionador, né? Eu não precisava nem dizer isso. Mas a vida, ela é contínua, constante. Não tem como morrer. Não tem como morrer. Então a gente não precisa ter medo de praticar a meditação e achar, né, que vai perder as suas próprias características, que a gente tem que se defender como alguém, né? Bom é ser livre, não se sentir cobrado, né? Que as pessoas, nós cobramos uns dos outros, que o outro seja igual, porque o outro sendo igual, eu permaneço igual. É muito desconfortável ver alguém se libertando, porque aquilo vai nos fazer andar, aquilo vai nos fazer dançar, porque o outro vai soltar
o cabinho de guerra que a gente fica ali, né? Fica ali, ó. Aí quando eu solto, o outro cai. Então é assim, ó. Aonde a gente tá tudo marcado. Tudo marcado. A gente se mexe do jeito que os outros esperam. É muito desconcertante se alguém vier assim, começa a falar um monte de coisa e pular na tua frente, assim, né, extasiado com coisas que estão acontecendo, e você fica assim, ó. Não é assim, tipo, né, tirar sarro da pessoa. Se tem a prática da meditação, né? E você faz uma boa chamata assim na frente da pessoa. Aí é como se a pessoa estivesse diante do espelho. Já imaginou você diante do espelho falando um monte de coisa para você? Daqui a pouco você fica meio sem graça. Então você pode, se nós formos, e isso é muito desconcertante, né? Se as pessoas não fizerem aquilo que a gente espera, eu não tenho o que fazer. Então, nesse sentido, a gente vai sustentando as prisões uns dos outros, a forma de ser uns dos outros. Então, um que muda, muda tudo. Se você mudar teu comportamento, você muda o comportamento dos outros, porque eles não podem ser mais os mesmos na tua frente. Não tem como. Não é nem que você vai dizer assim, mude. É porque não tem correspondência. Então, essa é a melhor maneira. Então, não queiram mudar as pessoas através de palavras, forçando, dizendo, chegou a hora de você mudar. E a gente vai querer fazer isso com pessoas íntimas que nos conhecem. Daí ela fala assim, eu mudar? Muda você primeiro. Você falou que está mudando? Não estou vendo nada. Né? Você continua deixando toalha jogada? Não vi você lavando seu chinelo que você disse que ia lavar? Tua dieta que você falou que ia começar semana passada? Não vi nada. Não venha me falar nada. Então, as pessoas mais íntimas, elas não acreditam. Elas até querem que a gente melhore, mas as pessoas elas estão prontas para ver sempre a mesma coisa. E de preferência, né? Porque se a gente mudar, ela também vai ter que mudar. Tá? Então façam isso. Esse caminho, ele é um caminho silencioso e solitário. Então tem essa expressão, né? O lobo da estepe. Então nós somos um pouco isso, né? Esses lobos. A gente vai... Nós estamos, né? Isso que eu estou falando. A gente não vai fugir, não vai para o deserto, nem para a montanha. Mas nós somos lobos. A gente está no meio dos outros, mas a gente agora começa a entender que eu não estou realmente me comunicando com as pessoas. Eu estou ouvindo o que eu posso ouvir a partir da minha base. Eu estou vendo o que eu posso ver a partir da minha base. Eu estou vendo a mim mesma. Então esse é um caminho solitário. Eu só vou conseguir encontrar verdadeiramente as pessoas quando eu encontrar essa essência, que não tem rosto, que não tem nome, que não tem tempo, não tem idade. Porque daí o outro também não tem rosto, não tem tempo, não tem idade. Aí eu tenho essa liberdade para oferecer para o outro localiza, ele começa a se sentir tocado pelo nosso caminho, pelas nossas descobertas. Porque agora, em vez de eu ficar chamando o outro pela raiva, pela preguiça, pelo nome, pelos hábitos, quando eu olho para a pessoa, eu estou iluminando, estou ajudando, eu estou tocando regiões de sabedoria dela, porque ela tem. Cada um que fizer isso vai descobrir que não tem nada de extraordinário. Cada um que descobre isso, descobre que eu não sou especial. A gente vai descobrir isso, eu não sou especial. Isso estava disponível. Então todo mundo que fizer isso vai encontrar a mesma coisa. Aí quando a gente olha para o outro, você tem certeza que o outro é essa liberdade. E quando você fala, e a pessoa vai sentir, ela vai dizer, cara, nunca ninguém me olhou desse jeito. Nunca ninguém me acolheu dessa forma, sem me criticar. A pessoa vai sentir. Quando a gente tem um mundo interno marcado por coisas que a gente gosta, não gosta, coisas que a gente acha a pessoa deveria ser assim ou assado, enquanto a pessoa está falando, eu não estou ouvindo ela, eu já estou julgando ela. Eu já estou contando uma história para mim mesma sobre o que ela está falando. Então eu não estou vendo ela, e a hora que eu falar, eu não estou falando para ela, estou falando para mim, para a pessoa que eu construí na minha frente. Agora, se eu estou num lugar completamente silencioso, livre dessas historinhas todas, do que eu gosto, do que eu não gosto, de como as pessoas deveriam ser para eu me sentir melhor, como as pessoas deveriam ser para eu não me magoar, quando eu encontrar esse assento confortável, que vem de uma condição interna natural, não vem de nada, não vem de arroz, de feijão,
de sorriso, de praia, não vem de nada, né? Vem desse lugar interno. E quando eu me sento na frente do outro, eu não quero nada do outro. Aí a pessoa pode se expressar livre, louca, deprimida, raivosa. Só que você está tão assentado, sem querer controlar a pessoa, se oferece esse lugar para ela, ela vai se acalmando. Porque você é o que agora? Você é espelho de calma. Você é espelho de autoconhecimento. Você é espelho de paz. A pessoa também tem. Ela não tem nem que desenvolver isso. Isso é uma coisa muito importante. Nós não temos o que desenvolver. Nós não somos seres em evolução. Nós já somos. A natureza primordial é livre desde o princípio. Eu não preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu só preciso recuar, descansar das artificialidades. Daí eu descubro isso. Daqui a pouco a pessoa sente que você está sentado nesse lugar. Ela sente que ela não precisa representar mais nada. Ela sente que ela pode se entregar para você. E a hora que você falar, ela vai te ouvir. Ela vai realmente querer te ouvir. E quando você falar, não é uma pessoa que vai falar. Isso também é extraordinário. Quando a gente fala, quando um ser humano fala, na verdade é como se a humanidade estivesse falando. Então, a inteligência humana, ela é coletiva. Então, eu não estou expressando a inteligência de um ser humano. Eu estou falando que todos os seres humanos já falaram, estão falando e vão falar. Quando eu descubro esse silêncio interno na minha prática espiritual, existe uma consciência de sabedoria que pode se manifestar, que também não é minha, não é pessoal, mas ela fala. Então tem uma consciência coletiva humana que fala, mas tem uma consciência de sabedoria búdica que fala. E pode falar através do nosso corpo, da nossa voz, dos nossos olhos, desde que a gente fique quietos, desde que a gente dê a chance disso se manifestar. A gente tem que parar de transmigrar como esse besourinho, né? Que fica andando na borda do copo. Num certo sentido, isso é assim, ó, desistam. Não é desistir de viver. Desistam de procurar em algum lugar. Desistam de procurar em alguém. Desistam de procurar em alguma coisa. Não vai dar certo. Por favor, contemplem a vida. Olhem se as pessoas estão felizes. Com tudo que elas têm, com tudo que elas acumularam. Teve um ensinamento que o Lama disse: pega um microfone, um gravadorzinho e vá em alguns lugares e entrevistem as pessoas. Em algumas praças, lá em Timbaúba tem uma praça muito interessante, a Praça dos Aposentados. Daí você vai lá, né, vai perguntar para eles o que é que o senhor encontrou. Vá num hospital, o que é que o senhor e a senhora encontraram? Se encontrou? Talvez a pessoa tenha vergonha de dizer que não encontrou. Daí ela começa a contar uma historinha de algumas coisas que ela encontrou aqui, ali. Mas agora, me fale agora. Você está se sentindo pleno? Então é só observar. Essa é a falha. A nossa falha, né? A gente falha em observar as coisas. Os ensinamentos, quando o Buda atingiu a iluminação, o que ele estava fazendo? Ele estava olhando a vida. Ele não estava assim filosofando, olhando para o espaço e criando uma história, um ensinamento, uma teoria, um tratado. Ele estava olhando como o Lama. O Lama olhou o besourinho andando na borda do copo e aquilo se transformou num ensinamento da transmigração. Você vai ler os mestres Zen, eles dão ensinamentos a partir do vento que bate no bambu, né? Do mestre e do discípulo que tomam uma xícara de chá, né? Da noite, né? Que sucede o dia. É isso. Então, o que nos falta? Nos falta esses olhos contemplativos, né? Nós precisamos ser
pessoas contemplativas daqui para frente. A gente não pode mais aceitar qualquer ideia, qualquer forma de ver. Nós precisamos assumir a direção da nossa vida. A gente precisa desacelerar. Muito difícil a gente conseguir se tornar seres contemplativos acelerados. Se não isso que eu quero propor para você, não vai dar certo. Essa contemplação das coisas do dia a dia, para que elas se tornem prática, não tem como acontecer se a gente estiver acelerado e correndo. Se a gente achar que eu tenho que terminar isso até as 5 da tarde. Não vai ter como. Porque aí a gente tem uma história de mundo, uma história de aflição, que a gente passa a ver. É isso que eu falei. Então essa coisa de mundo interno e externo é só uma linguagem didática. Na verdade isso é simultâneo. Se você pensa que você está numa sala de trabalho, atribulada, com pressão, todo mundo te cobrando, a qualquer hora alguém vai chegar com uma agulha, vai dizer assim, você terminou ou não terminou? Acredite que é isso que você vai ver e é isso que você vai fazer acontecer com os teus olhos. Então é assim, é isso que se chama uma bolha, né? A gente é capaz de criar qualquer bolha aonde a gente estiver. Isso não é real no sentido último, porque cada um que está ali dentro está vivendo coisas diferentes. Então cada um está na sua simultaneidade, né, entre mente e mundo, está criando alguma coisa única, original. Então acreditem que aonde estiver a consciência de vocês, aonde ela estiver repousada, assim será o mundo à sua volta. O mundo à sua volta é a sua própria consciência. Né? O espaço ele é consciente, porque ele é a própria mente. Então se você está no teu trabalho, achando que ali é o trabalho, ali você não pode ser feliz, e você tem que fazer as coisas rapidamente, você vai viver isso. Não vai adiantar o Buda chegar iluminado, voando talvez, já imaginou assim, o Buda chega voando, assim, só você vê ele. E ele diz assim, calma. Você não precisa correr. O mundo é você mesmo. Assim, Buda, pelo amor de Deus, isso é hora. Não podia ser às 6 da manhã quando eu estava lá em casa meditando, estou trabalhando, né? Mais tarde. A gente vai fazer isso com ele. Não adianta. O mestre passa na nossa frente e diz, agora não, Lama. Agora não vou poder ir nesse retiro aí, porque eu já combinei, né? O pessoal já sabe como é que é, né? Final de semana eu já não pude ir, vou ter que ir. Então a gente vai ver aquilo que a nossa consciência permitir. A gente vai ver o que a gente tem internamente. Então, tem que desacelerar. Precisa desacelerar. A gente precisa desenvolver esses olhos contemplativos. A vida ela pode se tornar muito interessante em qualquer lugar. Mesmo na cidade. Nós podemos assim nos tornar estrangeiros. Assim, tudo novo. Tudo novo. Caminho, né? A gente pode morar 30 anos na mesma cidade, não viu tudo. E mesmo aquilo que a gente já tem a nossa pegada ali na calçada, né? Oh, isso aqui fui eu, né? 30 anos andando aqui. Mesmo essas pegadas a gente muda. Então a vida, ela pode se tornar muito interessante. As pessoas que estão à nossa volta, elas podem renascer. Pode descobrir tesouros à nossa volta. Assim, não acredito, eu trabalhei 10 anos com essa pessoa, não sabia isso dela. Nunca olhei para ela. A gente não está num mundo chato, num mundo monótono ou num mundo acelerado. Não tem nada acelerado. Existe a mente acelerada. O espaço completamente tranquilo e o silêncio, eles não morrem porque tem carro andando, porque tem som alto, porque tem prédio sendo construído. Espaço e silêncio são inatingíveis. Basta a gente parar e reconhecer aonde a gente estiver. A gente não está em Recife.
A gente não está no Libertas. A gente não está em lugar nenhum. A gente está no espaço de possibilidades. A gente precisa descobrir isso. Porque a gente pode ressignificar a vida de todo mundo. A gente não precisa criar um inferno nessa terra. A terra, assim, ela só quer oferecer o que tem de melhor para nós. A terra, gente, ela é o assento para nossa iluminação. O Buda andou por essa terra. Grandes mestres sentaram nessa mesma terra. Eles encontraram tudo o que eles precisaram para se iluminar. Por que a gente usa a terra para fazer outra coisa que não é isso? A gente está usando a terra para criar pobreza. Está usando a terra para criar violência. Cidades, né, que roubam a saúde das pessoas. É como a gente está num templo e de repente a gente transforma o templo numa lanchonete. A gente pega o altar e transforma no balcão. A gente está transformando isso. Terra sagrada. Aí quando eu falo de terra sagrada, acreditem que é tudo. Tudo. Tudo que a gente tocar veio da terra. O bloco de recibo do nosso trabalho, os copos, as xícaras, a térmica do nosso trabalho, nosso carro, tudo foi tirado da terra. A gente é capaz de criar coisas que não se parecem com a terra. Né? A gente vai num shopping e as coisas brilham. Não parece madeira, não parece terra, não parece areia, não parece pedra, não parece algodão, não parece água, não parece flores, não parece árvore. Mas é tudo que está lá. A gente é mágicos nesse sentido. A gente é capaz de fazer essa alquimia com as coisas, só que depois a gente esquece. A gente esquece de onde a gente tirou. A gente tirou, como o Lama fala, a gente tirou da terra, dos minerais. Daí a gente cria essas coisas e não enxerga mais a terra. Então agora a gente pode fazer isso de novo. A gente pode, aonde a gente for, tudo pode nos apoiar para a prática, porque tudo é a terra. Tudo que eu fizer, eu posso transformar aquilo numa base para a minha prática de contemplação. Então a gente aprende a fazer isso em casa. A gente aprende a fazer isso meia hora por dia, 1 hora por dia. Daí tem as instruções. Como é que eu me torno esse ser contemplativo? Tem livros, tem ensinamentos, né? Muitas palestras. Lama Santen, né? Monja Coen. Está lá, está todo mundo falando. Zonzar, Mankai Norvo. Tem que ouvir. Né? A gente ouve essas instruções. Como é que eu desenvolvo o silêncio para eu descobrir que o silêncio ele está em todos os lugares? Como que eu posiciono o meu corpo na minha meditação de forma que ele se torne mais calmo, estável? Ao ponto de eu sair da minha prática formal e eu não me tensionar com as coisas que eu faço. Isso isso é real. A gente pode, a cada gesto, relaxar. Tem um mestre que usa essa expressão, gestos de equilíbrio. A gente pode transformar a nossa vida numa dança, numa prática de tai chi. A gente pode realmente ressignificar tudo. Nessas coisas simples, como eu ando, como eu toco as coisas, que força eu aplico nas coisas, como que eu entrego as coisas ao seu lugar e eu relaxo. Gestos. Só que a gente está acelerados, tensos. Aí, em vez de eu me equilibrar com as coisas que eu faço, eu me desequilibro, eu tensiono, eu perturbo a mim e aos outros.
Eu sou uma pessoa ruidosa, bruta. Né? Então, nesse sentido, tudo que eu aprender na minha prática de meditação, eu posso transferir para todos os meus gestos. Quando eu sento suave na minha almofada. Aí quando eu caminho suave pela terra, como quem acaricia a terra, como quem se comunica com a terra, como quem traz a força da terra para cada passo. Tudo isso é possível, isso é ressignificar. Aí as pessoas vão dizer assim, mas tu é trouxa, hein? Pelo amor de Deus. Acha que agora virou poesia andar, né? Daqui para o trabalho, do trabalho para casa, é só isso. Pode ser só isso, mas pode ser qualquer outra coisa. Então não tenham dúvida, porque nós mesmos, às vezes não é nem os outros, nós mesmos começamos a duvidar da nossa prática. A gente vai dizer assim, eu estou parecendo um pateta aqui, né? Tem que terminar esse negócio logo, eu estou aqui fazendo poesia com a folha do recibo, com a caneta que desliza, pelo amor de Deus, ainda bem que ninguém me viu, né? Terminar logo essa coisa. Não é? A gente tem que sempre pensar, aquilo vai ser o que você quiser. Então, desde do momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir, todos os gestos podem ser gestos meditativos, contemplativos, de equilíbrio, curativos. A Terra, ela é curativa por natureza. A Terra não é louca. A Terra pode estar até agora um pouquinho doente. Não vou nem dizer, não vou achar culpados, tá bom? Não vamos achar culpados, que não vai ser bom para nós. Então a gente não durma. Mas assim, a Terra, ela é equilibrada. A Terra é equilibrada. Ela se auto-equilibra. Se a gente fizer, vamos assim, nós vamos fazer um feriadão assim de 1 ano para alguns lugares. A Terra dá conta dela. A Terra vai se organizar. Deixa o tempo passar. Tudo se limpa, tudo se cura. Então a Terra tem essa característica. Todos os elementos da Terra têm essa característica curativa. Então tudo que a gente fizer pode nos curar, desde que eu esteja atento. Agora, se nos meus gestos eu estou desatenta, acelerada, raivosa, competitiva, desinteressada, os meus gestos retroalimentam a minha doença. Não vem nada de fora que está me tornando doente. Sou eu. Eu tenho um conteúdo interno doente, transborda essa doença nos meus gestos e colho eu em casa. Se eu não organizo as minhas coisas, as coisas começam a cair na minha cabeça. Fui eu mesma que coloquei lá. Talvez a gente num surto comece a querer procurar o culpado. A gente mora sozinho. Né? Loucura? Então, essa é a nossa tendência. A gente esquece que fomos nós mesmos que montamos o circo. Então agora a gente... Só que daí é esse trabalho duplo. Tá? A gente começa a cuidar, a gente começa a observar os processos internos e começa a fazer... E faz esse movimento seguinte, que é fazer com que o mundo que a gente vê agora como externo apoie esse processo interno. Então eu vou utilizar tudo, cada passo sobre a terra. Quando eu como, quando eu converso, quando eu lavo, quando eu compro, qualquer coisa. O ponto é estar presente, atento e relaxado, observando o que você está fazendo. Coisas simples. Aí daqui a pouco você vai perceber assim, que você é aquilo que você está fazendo. Porque você vai mudando, aquilo vai mudando, não tem separação nenhuma. Aí o mundo pode se tornar muito interessante. Daqui a pouco vocês estão se sentindo super bem, exatamente onde vocês estão, porque ali é um prato cheio. É um prato cheio para quê? Para vocês se conhecerem. Que agora vocês sabem, né? O mundo externo fala de mim mesma. O que eu vejo fala dos meus olhos. O que eu sinto fala do meu coração. O que eu encontro à minha volta fala do meu corpo.
Então não tem problema agora, eu não vou mudar de lugar, porque daqui a pouco eu estou com todo o circo igualzinho montado. Então agora eu uso tudo que está à minha volta para eu me conhecer. E eu uso tudo que está à minha volta para mudar. Aí vocês vão perceber que tudo te apoia. Aí não tem lugar em que você vai dizer assim, aqui eu pratico, lá eu não posso praticar. Lá não tem condições de praticar. O que a gente vai ter que reconhecer é que não tem mais desculpa. A gente não pode mais adiar isso. E isso não é um conselho assim de mãe braba, né? Não pode mais adiar, vai tomar banho, né? É que a gente está adiando a liberação. A gente está adiando aquilo que a gente mais quer. Isso que é o fantástico dessa história. A gente adia o que está procurando. Só que a gente está procurando um lugar errado. Né? A gente quer ver o sol nascer no sul. Pode ficar sentado, pode ficar. Né? Mas daí o mestre vai fazendo isso, né? Ele vai dando ensinamentos até o ponto em que você fica sentado para o leste e, enfim, você vai ver o sol nascer. Né? Então, a recomendação é que vocês leiam os ensinamentos. Eu não sei, tem muita gente que está aqui a primeira vez, que nunca ouviu nada do Dharma? Né? Eu falei um pouco de grego aqui, talvez, né? Ou não? Algumas coisas, né? Mas não se preocupem, né? Porque isso não é um retiro e assim a gente não consegue detalhar tudo, né? É uma conversa. Mas vocês estão no melhor lugar, né? Quem chegou, na verdade a gente está no Libertas, mas existe um centro de prática aqui em Recife e existe um grupo que está praticando há um bom tempo, aonde tudo isso está sendo estudado com detalhe. Tem horários de prática, horário de estudo, tem pessoas que estão dedicadas assim, a pegar cada um que chega, que a gente chama isso dentro do SEB, né, de tutoria. Então, quem quer ter um acompanhamento assim, né, VIP, assim, eu quero alguém para mim aí, né? Então, tem pessoas que podem te acompanhar a tua prática. Aí a recomendação é assim, a gente precisa dessa prática em casa, a gente precisa ter um grupo que gere confiança, que nos gere confiança. Porque sozinhos, é o que eu falei, sozinhos talvez a gente se sinta perdidos fazendo isso. Sozinhos a gente vai duvidar, sozinhos a gente talvez canse. A gente, né, se sinta estranho, né, um ET. Aí não, nós temos um grupo que está fazendo isso. Daí a gente olha, são pessoas normais, estão trabalhando, comendo, se vestem, né, assim, aparentemente tudo em ordem, né, comem, tem família, nasceram de pai e mãe, né, tá tudo bem, andam sobre a terra, tá tudo em ordem, né, não tem nada de estranho nessas pessoas. Aí a gente confia, quando a gente encontra um grupo, a gente se fortalece nessa prática. A gente vai conversar juntos, a gente vai falar das nossas dúvidas. E a gente vai ver que é tudo meio igual. As mesmas dúvidas, as mesmas dores, a mesma desconfiança. Né? Tá todo mundo desconfiado da vida, do jeito que ela tá. Aí a gente diz, uau, não sou só eu. Pronto, não estou ficando louca? Ótimo. Né? Então o grupo ajuda. Então, se encontrem com um grupo. Entendam o que é. Porque daí quando a gente se encontra, a gente pratica juntos. A gente pratica juntos e a gente oferece. A nossa energia, ela se expande quando nós estamos praticando juntos. E aí quando você vai em casa, você vai ter mais coragem de fazer isso sozinho, pela lembrança do que você fez com os outros e pela própria energia que te acompanha agora, uma energia de confiança na prática. Então é importante participar de um grupo. É importante ter a prática formal, disciplinada, contínua. A gente senta em silêncio. Então sentar em silêncio pode ser, né, aqui como tem as pessoas sentadas no chão, numa almofada, mas pode ser numa cadeira, assim. Pode começar até deitado, só não pode dormir. Meditar deitado, o desafio é no início a gente acabar dormindo.
Então, a meditação, o primeiro ponto, como eu falei lá, é assim, a gente vai aprender a não responder às coisas. Porque nós somos, isso que a gente, cada um aqui tem um nome. Mas o nosso nome, em essência, assim, é hábito. Hábito. A gente vai dizer coisas que a gente está fazendo há muitos anos. Só isso. Então, a meditação vai nos liberar dos hábitos, das marcas, daquilo que está assim cravado no nosso coração, no nosso corpo, na nossa mente. Só que quando a gente senta, a gente se solta daquilo que a gente sempre fez por meia hora. A gente desiste de ser aquilo que a gente era. Então, o primeiro ponto da meditação é saber fazer o corpo ficar parado. O segundo ponto da meditação é conseguir manter uma energia de meditação, que não é nem, porque pode acontecer duas coisas. Na meditação a nossa energia pode ficar exaltada e excitada e a gente fica louco e não aguenta ficar nem 5 minutos sentados. Ou a nossa energia pode se deprimir e a gente fica com sono, deita, meia horinha meditou ali, né, no mundo dos sonhos. Foi, né? Passou. Então esse é o segundo ponto, saber equilibrar a energia. Aí tem várias instruções, que daí a gente vai ver em grupo. Como é que eu equilibro a minha energia? No primeiro momento pode ser só pela respiração. Né? Respiração e pelos olhos. Né? Os olhos também ajudam a equilibrar a energia. Então, em vez dos meus olhos ficarem assim, né? Quando a gente pensa, normalmente a gente fica assim. Então, na meditação, os olhos imóveis. Pode estar à frente, pode estar abaixo. Mas abertos. Por quê? Os olhos abertos, daí nesse sentido, como a gente quer transferir a prática para o dia a dia, os olhos abertos durante a meditação vão ser extremamente importantes. Porque daí eu vou ter olhos equilibrados que eu vou sustentar quando eu andar, quando eu encontrar as pessoas. Se eu tenho o hábito de meditar com o olhinho fechado, quando eu andar no mundo e eu me sentir desequilibrada, eu não tenho condições de dizer, ó, só um pouquinho. Né? Não vai dar. Então a gente tem a nossa prática, quanto mais nua ela for, né, de rituais e de formalidades, assim, né, de rituais, melhor. Então assim, é uma meditação nua, né, crua. Você senta, abre os teus olhos e respira. Porque daí, se você faz isso com os olhos equilibrados, com a respiração fluindo, você leva isso para onde você for. Os teus olhos já estão mais disciplinadinhos. Quando você quiser fazer alguma coisa com atenção, com delicadeza, os teus olhos não estão perturbados. Teus olhos não estão no futuro nem no passado. Estão ali, né? Atentos ao que está ocorrendo. Então, a respiração fluindo, corpo relaxado e os olhos estáveis, isso ajuda a equilibrar a energia. E aí, corpo parado, energia um pouquinho mais estável, ajuda a equilibrar a mente. Então, quando o corpo para, quando a nossa energia, né, esse é algo sutil que a gente não consegue descrever direito, né, que se mexe dentro, aquilo pacifica, é como se a gente tirasse as pernas da mente. A mente, a sensação de movimento surge quando, claro, corpo se mexe, energia se mexe, aí a mente, ela vai indo. A mente, parece que a gente vai dando direção para os nossos pensamentos, para os nossos sonhos. Então, quando você bota o teu corpo parado, quando você acalma a tua energia, a tua mente não tem para onde ir. Isso é extremamente interessante. Você vê que é essa combinação de corpo, energia e mente que dá a sensação de uma realidade acontecendo, onde você tem que ir para um lado e não para o outro, onde você pode ficar parado ou não. Então você agora está começando a entender que você tem esses 3 corpos que estão criando as tuas alegrias, as tuas tristezas, as tuas perturbações. Vem disso. Todas as situações vêm disso. Então agora você bota teu corpo para se acalmar. Você aprende agora pela respiração, um relaxamento, olhos estáveis, equilibrar a energia interna. E aí você vai perceber que mesmo assim pensamentos vêm e vão, vêm e vão. Mas você vai estar sempre nesse estado, corpo parado, respiração fluindo.
aí os pensamentos eles vão perder o poder. Porque os pensamentos eles ganham poder quando você reage a eles e você se sente exaltado ou deprimido. Mas isso vem da tua energia, vem da forma como você respira, vem do fato de você estar tenso ou solto demais. É isso, esses são os efeitos especiais dos seus pensamentos. Ele vem desse lugar sutil, do calor do teu corpo. Então, quando a gente aprende a regular o corpo com relaxamento, com respiração, com olhos estáveis, o calor do coração vai se equilibrando, os pensamentos vão perder o poder. Aí não importa, venha o que vier, seja qual for o pensamento que vier, você vai fazer o tempo todo esse trabalho de se equilibrar. Deu vontade, né? Você lembrou que você tinha que ligar para alguém. Você não vai levantar. Você vai esperar mais 10 minutos, não vai acontecer nada de grave. Então, você vai continuar se equilibrando. Aí a respiração se acelera, o coração acelera. Aí você toma a direção, você dá uma direção para o ar que entra e sai. Você observa se você se tornou tenso, relaxa de novo. Daqui a pouco você percebe, bom, realmente se eu ligar daqui a 15 minutos, não vai fazer nenhuma diferença. Aí você... Mas isso não vem nem de um raciocínio. Você conclui isso porque a tua energia mudou e aí aquele pensamento perdeu o poder. Então a meditação ela vai mostrar esse panorama de como o mundo interno se dá. E como eu faço parte disso que está sendo vivido e como eu posso mudar isso. Mas sem esse olho profundo que para observar esses processos internos, eu não tenho como, não adianta nem só ler isso. É um laboratório. Mas isso aqui, assim, eu não estou nem explicando com muito detalhe a meditação, né? Eu estou só, assim, dando uma pincelada, porque se vocês realmente tiverem interesse, aí vocês podem ouvir os ensinamentos do Lama que estão no YouTube, participar desses grupos, né, aqui em Recife, de prática. E daí vocês começam a estruturar isso no dia a dia de vocês. Só que daí o salto, né? O salto é isso que eu comentei. Quando levantar, não esqueça o que você está fazendo. É como se você estivesse lapidando uma joia preciosa. Aí se você levanta e volta a fazer da tua vida qualquer coisa, é como se você pega aquilo super precioso e joga no chão, no cristal, quebra, vai ter que começar tudo de novo. Então o salto para a gente poder realizar esse lugar que eu estou falando para vocês, de liberdade, de qualidades, né, profundas, ele só pode vir se vocês mudarem a forma com que vocês caminham, a forma com que vocês olham para as coisas. Mas tem que ser tudo, a gente não pode deixar nada de fora. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se você tem... assim, no início é muito difícil a gente conseguir estabilizar a mente com os olhos fechados. Porque você vai perceber que uma das instruções bem simples da meditação é: coloque um objeto na sua frente. Isso não é gratuito. Isso quer dizer assim, os olhos, eles são olhos sutis. Então quando você fecha os olhos, teus olhos não pararam. Os olhos vão embora. As imagens inundam a nossa mente. Então a gente vai do grosseiro para o sutil. Né? Então a gente começa do corpo. Então eu paro os meus olhos grosseiros para que até se em algum momento eu fechar os olhos, eu consigo manter os olhos estáveis nessa escuridão, né? Que eu continuo vendo. Então para quem começa a meditar, é muito raro você conseguir fechar os olhos e dizer que permaneceu presente, que você não se perdeu com os pensamentos, porque mesmo as pessoas que vão praticar com os olhos abertos e colocar um objeto na frente, se for uma tartaruga, a pessoa perde a tartaruga. Cadê a tartaruga? Foi embora.
Você não estava vendo mais. Então são olhos sutis. Eu posso colocar um objeto na minha frente, mas eu deixo de ver. A minha mente, se a minha consciência não está nos meus olhos naquele instante, né? Se eu não repouso a consciência sobre o objeto, eu não vejo o objeto. Então a gente vai ver assim que são os olhos da mente que a gente está equilibrando. Mas isso também é uma coisa interessante. Se vocês vão fazer a meditação, vocês podem começar com os olhos fechados para relaxá-los. Às vezes a pessoa vai começar a meditar com os olhos abertos, aquilo se torna duro, tenso. Então, você pode fechar um pouco os olhos, né? Acalma, né? A musculatura, a pele. Depois abre devagar. E aí você vai perceber que isso é muito interessante, porque a tua forma de olhar vai mudar. Você vai ter um olhar mais atento para tudo que você fizer. Você vai ter um olhar mais profundo para encontrar as pessoas. Muito interessante trabalhar com os olhos. Os olhos realmente comunicam, não é? O que vai. Assim, as pessoas não precisam falar, às vezes, o que elas estão sentindo. É só dar uma olhadinha. Não é? Se elas também não conseguirem olhar, isso também é também é um sinal. A música, eu diria que ela é mais interessante se você quiser relaxar, né? Descansar. Mas para meditar, ela vai se tornar uma distração, né? Ela vai elevar a tua mente. Provavelmente você começa a ouvir e você começa a ver coisas, você começa a ter lembranças, ou você começa a se apegar a certas sensações. Então, como eu falei, a melhor meditação é a meditação crua. Né? Assim, sem grandes artifícios. Porque quando a gente sair, a gente vai encontrar as coisas cruas, né? Então, se a gente conseguir levar a nossa meditação, quando a gente está sentado no ônibus, sentado no metrô, a gente está parado na fila do banco. Porque a meditação, mais adiante a gente vai reconhecer isso. A gente medita para se livrar da meditação. A gente medita dessa forma disciplinada só para a gente aprender a se organizar. Uma vez que a gente se organize, eu não preciso mais ficar presa à formalidade da prática. Mas por um bom tempo eu vou precisar disso. Esse é o meu remédio. A meditação, ela só quer nos mostrar uma atenção natural. Não é uma coisa dura, a gente não vai virar soldados, disciplinados, sérios, chatos. Agora eu não posso me distrair, agora eu não posso sorrir. Pelo contrário, né? A gente vai fazer a prática da disciplina, mas quanto mais profunda se tornar a prática, mais naturais nós vamos nos tornando, mais espontâneos. Porque a gente não se perde mais com o movimento. Então, o ponto mais delicado da meditação é justo esse. Como é que eu integro a atenção que eu desenvolvo dentro do silêncio com o movimento? É no movimento que eu perco a atenção. Porque daqui a pouco eu começo a me acelerar. Daqui a pouco eu começo a julgar as experiências e eu começo a querer coisas. Eu me perco no movimento. Por isso que o primeiro passo do treinamento é pare. Depois é se mexa. Agora se mexa de novo. Não deu, agora pare. Agora se mexa. Agora pare. Então existem mestres que dão essa instrução. Quando você estiver meditando em casa, quando você for levantar, levante bem devagarinho. Não saia correndo. Levante como se você tivesse acabado de colocar uma criança para dormir. Levanta bem devagarinho. Para você perceber o que começa a acontecer com a tua energia, com a tua mente, na medida em que o teu corpo se move. Aí, durante o dia, vocês podem fazer isso. A meditação, se vocês entenderem a essência da meditação, vocês podem fazer várias meditações ao longo do dia. Ninguém vai perceber. Vai ser bem interessante, bem engraçado. Ninguém vai ver o que você está fazendo. Está meditando. Ninguém vai perceber que você deu uma paradinha na sua mesa. No máximo a pessoa vai achar que você está pensando em alguma coisa, lembrando, olhando para a janela. Porque o que você faz enquanto você está meditando? Você está se organizando.
Olha que maravilhoso, ninguém vai ficar doente. Né? Uhum. Eu acho que o ponto é fundamental. Todo mundo, por exemplo, todo mundo das coisas, não estou procurando o papel de trânsito, eu estou procurando em alguma atividade. Há alguma ideia de consciência mesmo. Consciência seria mais uma coisa, coisa mais, seria mais uma coisa maior, a consciência. Ou a coisa é assim, a consciência é o que você faz. A direção é aquele caráter que você faz. Entendi certo? Porque a gente pode também se perder um pouco nos conceitos, né? Mas quando a gente fala de consciência e mente, isso é inseparável, né? Se a gente pode falar da mente como sendo o espaço onde a própria consciência se desloca e cria suas experiências, né? Mas a consciência ela vai estar em todas essas. Se a gente falar na mente, a consciência está ali, né? Pode ser que em alguns momentos eu falei da mente, mas é inseparável, né? Quando a gente está treinando a mente, a gente está treinando a consciência relativa a essa mente, né? Então tem uma consciência humana, tem uma forma de operar humana, tem uma inteligência humana. A gente pode dizer que tudo isso é a mente, né? Tem uma consciência ali, tem uma sensação de mundo, né? Mas a gente não precisa ficar preso, né, aos conceitos, aos nomes, né? Porque depois vai ter essa expressão, né, a natureza primordial, que é o estado básico, né, o estado natural da mente. Tem a consciência primordial, que surge da natureza primordial, né? Então tem um espaço e tem uma consciência que habita esse espaço, que dá vida para esse espaço, né? A gente pode chamar isso tudo de mente. Mas essas coisas vão se tornando palavras, né? Mas quando você for começar a fazer tua meditação, você vai perceber o que é isso. Você vai perceber que existe um espaço livre e que esse espaço é consciente. E que você é isso. E que essa consciência pode se manifestar como uma consciência humana, mas ela pode se manifestar como essa consciência elevada, né, de sabedoria. Tem um olho. Dentro desse silêncio vai ter um olho. Isso que eu falei, a gente nunca morre. Tem vários níveis. Você pode ter assim, um objeto externo, que você pode colocar à tua frente, mas você pode ter objetos sutis, que é a tua respiração, que é essa energia sutil. Em algum lugar, no início, a gente precisa apoiar a nossa consciência, a tua atenção, os teus olhos, né? Aí vai depender de cada um, né? Às vezes a pessoa precisa mesmo, né, de uma pedra, de uma flor, de uma imagem à frente. Mas isso, aí você vai liberando a tua consciência. Você pode ir repousando até você não ter objeto nenhum. Existe uma atenção natural. Você vai caminhar para isso. Não é que é ideal, é que é natural que vai acontecer. Então, é assim, não tem uma coisa que seja melhor do que a outra. O melhor vai ser aquilo que a gente precisa, né? Então, se a gente precisa de um objeto, aquilo é o melhor para nós, né?
paro, eu sou muito agitado. Quando eu paro, a sensação é de estar de pé, parando e caminhando. É por isso, né? É essa a importância da gente tentar transformar tudo em prática. Porque se a gente viver de extremos, vai acontecer isso, né? Se nós somos muito agitados, quando a gente para, o corpo lê isso, né? É como se o nosso sistema nervoso ele tivesse uma memória. Bom, se ele parou, sempre que ele para, ele vai dormir, claro, vai dormir. Aí vai tudo se organizando para que ele durma, né? Então, isso é tempo de prática. Então, com o tempo de prática, a gente vai superar essas marcas sutis, né? De que quando eu sento, eu vou dormir, né? Aí não, com o tempo, quando a gente sentar, vai acontecer o contrário. Vai surgir uma super energia. Pode ser que a gente esteja realmente cansados, pode ser que a gente realmente precise dormir um pouco. Mas se a gente está bem alimentado, dormiu, está tudo em ordem, a prática ela começa a ganhar, esse é o ambiente da prática, né? Quando você senta, aquilo tem um magnetismo. Aí começa a surgir a energia autônoma, né? Uma energia independente. Mas aí, nesse caso, como você falou, é importante evitar os extremos. É importante você tentar, durante o teu dia, você colocar um pouquinho de ritmo, né? Para você não criar esses extremos. Aí você se desgasta menos, você vai se poupar, vai ter mais energia, e quando você sentar, você não vai ter um super trabalho para se equilibrar. Porque é como se você tivesse detonado, e aí a tua prática vai se transformar só nisso. Se a gente não se cuida, se a gente está desequilibrado, não pratica yoga, não se alimenta direito, não dorme direito, quando a gente sentar, a gente vai encontrar esses obstáculos, né? Então, metade da prática, se não for ela inteira, a gente só vai encontrar isso que a gente foi acumulando, né? Esses exageros todos. Então, a gente precisaria dar uma simplificada na nossa vida. A gente deveria tentar ter um ritmo mais humano com nós mesmos. Porque aí, quando a gente senta para meditar, a gente não está um trapo, né? Porque às vezes vai ter que dormir mesmo. Às vezes a pessoa está uma semana dormindo mal, não vai conseguir meditar. Não vai mesmo. Mas daí, ó, veja, é tudo assim. Então, eu começo a meditar, fazendo o que é possível, aí eu começo a receber esse estímulo, que daqui a pouco começa a mudar o meu ritmo, a minha forma de me mover, que vai melhorando, que começa a apoiar a minha prática, e começa essa retroalimentação, né? A meditação ajuda meu dia a dia, o meu dia a dia ajuda a minha meditação. Então, a prática espiritual é isso, ela tem que se derramar por todas as coisas, porque tudo diz respeito ao nosso mundo interno, né? Tudo que a gente não cuidar no dia a dia vai aparecer dentro do nosso silêncio. Tudo aquilo que eu não olhar vai aparecer. Tudo aquilo que eu olhar, eu tenho condições de lidar com aquilo, né? Superar, dissolver, melhorar, né? Transformar aquilo num apoio para a prática e não num obstáculo. Então, nós somos o caminho, né? Tudo que está à nossa volta é o próprio caminho. Não tem nada que a gente precise evitar. Assim, só vai depender dos nossos olhos. Assim, que tudo pode nos apoiar para o despertar. Então a gente tem que fazer isso. Então essa prática, assim, meditar no dia a dia, né? Meditação na ação, isso é o ponto final do caminho. Esse é o ponto final. É quando o mestre atinge a realização e ele vai andar no mundo para encontrar as pessoas. Ele vai andar no mundo e tudo que ele olhar vai se transformar em ensinamento. Ele vai explicar a vida para as pessoas. Vai falar sobre como são as coisas, de forma natural. Então, a gente pode pegar o resultado e pratica isso já. Não fica esperando que vai acontecer alguma coisa especial em algum dia, e aí eu vou, enfim, jogar um encanto em volta, né, todas as coisas, e tudo vai se transformar em caminho. Faça isso já.
Porque isso é realmente o maior desafio. A gente pode fazer retiros longos. Na hora de sair é que vai ser o grande momento. Você vai ver, se você não conseguir integrar, você perdeu tempo. Ou vai ter que treinar mais, né? Tem que treinar mais. Então, faça isso já. Faz a prática formal. Aprenda sobre meditação. Saiba que isso não é religioso. Saiba que isso é natural. E quando levantar, não abandone o que você está fazendo. Isso não é um passo para frente, 3 para trás. Um passo para frente, 3 para trás. Para onde a gente está indo, né? Já dá para imaginar. Então esse é o salto. No começo, pode ser que a gente se sinta pouco natural, pouco espontâneo. Parece que a gente vai estar se segurando. Mas é assim mesmo. No início, vai surgir essa dificuldade porque nós estamos familiarizados com a desatenção, com os hábitos. E isso parece que é onde a gente está confortável. Mas não é, porque vira e mexe a gente está sofrendo. Então a gente tem que olhar a vida. A gente tem que perceber, se eu continuar fazendo as coisas da forma como eu estou fazendo, a cada esquina eu vou tropeçar em alguma coisa. Então não adianta, isso não é um caminho, isso não é um conforto real. Seguir fazendo as coisas como elas são. Então mesmo que tenha esforço no início, mesmo que vocês não pareçam naturais, siga. Daqui a pouquinho, isso vai deixar de ser uma disciplina e vocês vão encontrar naturalidade. Isso é só um método para vocês começarem a dirigir de novo o corpo de vocês, a energia de vocês e a mente de vocês, até que vocês não precisem mais da meditação e vocês encontrem um estado de relaxamento, de presença e de lucidez naturais, que é a nossa condição. Isso realmente é possível. Só que a gente tem que fazer o treinamento, né? Aí andem com atenção. Se estiverem fazendo alguma coisa, como eu falei, não tensionem. Esses dias eu li uma frase em alguns versos que dizia assim, né? Um Brahmane, então ele estava falando, né, como eram as práticas na Índia, né? Então um Brahmane jamais fazia alguma coisa como se ele tivesse que terminar aquilo. Ele faz como se ele fosse fazer aquilo para sempre. Mas não vai fazer para sempre, porque as coisas mudam o tempo todo. Então não tenham medo, né? Ninguém vai chegar no ombro de vocês e falar, escuta, não vai continuar lavando louça? Não se preocupem, a louça acaba uma hora, né? Não tem louça para sempre. Mas enquanto você estiver lavando, sinta, coloque uma energia e uma atenção como se aquilo fosse a única coisa. Não se preocupem, isso não vai deixar vocês aéreos e soltos. Vocês não vão esquecer das coisas que tem para fazer. Mas não adianta vocês lavar a louça e pensar no que vocês têm que fazer depois. Vocês estão tensionando, não estão aproveitando o momento, não estão desenvolvendo aquilo, aproveitando aquilo como prática. Provavelmente não vão fazer direito o que vocês estão fazendo e já vão tensos para a próxima atividade. Então, quando vocês fazem com atenção, como se vocês pudessem fazer aquilo o resto da vida, aquilo te nutre. Você pode relaxar ali. Você desenvolve atenção e você ganha tempo. Você ganha tempo e você vai começar a perceber que você tem liberdades ali. E de repente se descobre que você pode lavar a louça de uma forma como você nunca lavou. Você pode organizar os pratos de uma forma muito mais interessante do que você sempre organizou. Porque tua mente está presente, relaxada, você se torna criativo, plástico, versátil. Essa é a mente inteligente. Tá? Então, isso é só um exemplo de como que a gente pode levantar e transformar tudo nesse caminho de transformação, né? Que nos nutre, que se torna interessante. Aí as coisas que ninguém quer fazer, a gente vai lá e faz. E aquilo é muito bom. Porque cada vez que a gente escolhe, eu faço isso e não faço aquilo, péssimo para nós. Porque nós nos tornamos frágeis quando a gente não gosta de fazer certas coisas. Quando a gente consegue transformar cada coisa numa prática, eu entendo que aquilo que eu não gostava de fazer fala de mim. Fala de uma região que eu não estou querendo olhar. É uma região sutil.
Aí sim, eu tenho que ir lá e fazer aquilo. É importante que eu vá. Porque é o meu momento de descobrir essa região, superar essa região e ressignificar aquilo. Porque outras pessoas talvez até gostem de fazer aquilo. Tem gente que gosta de se entupir privada. Não é? A gente não gosta. A gente pode descobrir um processo interessante nisso. Qualquer coisa. Eu também tenho que terminar, já são 9 horas, né? Uhum. Se eu falar um horário aqui, vai ter gente que vai ficar aflito porque não pode, né? Então o melhor é falar assim, vejam o que a rotina de vocês permite hoje. Mas vocês vão descobrir que tem diferenças. Tem diferença meditar de manhã cedo, tem diferença meditar no fim da noite, no fim da tarde. A nossa energia está diferente, a energia, né, ao redor. Você percebe que tem diferenças. Aí o que eu diria assim, num primeiro momento, faça o que é possível. Não espere. Senão a gente vai dizer assim, não, então agora só quando eu me aposentar, só quando eu tirar férias. Não. Né? Se tem horário, pode meditar às 2 horas da tarde, senta. Senta para você começar o processo. Daí depois disso, vocês vão tomar gosto pela coisa e vocês vão dar um jeito de encontrar tempo para meditar. Vocês vão ver assim, que a gente prioriza. Eu não falo nada, mas quando as pessoas dizem que não tem tempo, eu falo assim, eu sei, a vida não está fácil mesmo, né? Mas daí a gente encontra a pessoa nos lugares, nos horários que, né? Eu falo assim, pois né? Não tenho tempo, mas sem julgamento, isso é só para brincar, né? Porque se a gente olhar para nós, é certo que a gente tem tempo. Tenho certeza que vocês não trabalham no fim de semana, pelo menos não todos os fins de semana. Né? Mas aí a gente vai dizer, não, fim de semana não, né? Estou cansada, trabalhei a semana inteira. Mas é assim, ó, né? A gente prioriza coisas. Se vocês conseguissem fazer 2 sessões de 15 minutos, seria maravilhoso. Estendendo isso depois, né, para 40 minutos, 1 hora. Mas oi? Não, pode ser maravilhoso. Eu aqui eu digo assim, ó, se vocês puderem meditar o dia inteiro, mas não podendo, se pode uma vez, faça, né? Faz 2 sessões de 15. Se puder fazer 2 sessões de 15 de manhã e outra à noite, nossa senhora, isso é muita coisa, né? Maravilhoso. Então, só que daí o que é? O ponto é assim, você decidir, você escolheu o tempo, o horário, aí o que a gente tem que fazer depois é continuar. Melhor. Se a gente deixar a mente muito solta, aí aquilo se torna meio acidental, né? Porque infelizmente é assim, a gente precisa da disciplina para se livrar depois da disciplina. Mas no começo a gente está desse jeito, né? Desatentos, cheio de gosto e não gosto, cheio de preferências. A nossa energia toda torta, né? Tem muito sono, está muito agitado. Então a disciplina ela é curativa nesse sentido, sabe? Aquilo vai dando um direcionamento para o nosso corpo, né? E aí o que tem que ser todo dia. Se falhar tudo bem, vocês não precisam contar para ninguém, não vai acontecer nada de grave. Mas de preferência, né, não vai fazer 2 vezes por semana só, porque aquilo fica solto, aquilo se dilui num mar de desatenção. Aí tenho paciência e tenho perseverança, porque isso é temporário. Tenho realmente a confiança de que o treinamento é temporário. Pode ser por vidas, mas é temporário. Tá bom? Mas
vai chegar uma hora que a gente vai encontrar um estado natural, né, de atenção. Um estado natural onde você não se perde mais. E é delicioso poder viver relaxado, consciente, presente, manifestando qualidades que você jamais imaginou. Aquilo parecia que estava só nos livros, mas de repente você vê teu coração brilhando, né? Com essa paz, com essa boa vontade, com sabedoria, com novas formas de ver as coisas. Mas a gente tem que agora desacelerar, gerar olhos contemplativos, ter um corpo mais relaxado, suave, atento. Tentem entender, né, esse processo da meditação e reconheçam que ele não está só nessa postura. Levem isso para quando vocês estão em pé, andando, conversando, para todos os momentos. É possível. Aí é fatal. Vocês vão chegar aonde vocês já estão. Né? Isso é mais maravilhoso ainda. Não falei que a gente não está indo para lugar nenhum? A realização, ela se dá numa grande gargalhada. Vocês não acreditam? Tantos falaram de caminho, etapas, e não sei mais o que. Não tem caminho, não tem etapa, não tem uma margem de um lado para o outro. Nunca teve ignorância, nunca teve nada. Né? Aquilo foi um surto. Eu sonhei tudo isso um dia. O Lama brinca, né? Quando a gente desperta, é a mesma coisa que uma pessoa tendo um pesadelo, ela acorda no sofá de casa. Eu estava aqui. E tinha um monstro correndo atrás de mim. Então, o que é esse despertar? É a gente no centro de Recife, tudo acontecendo. De repente, a gente se vê livres, dentro de um espaço que não é corrompido pelo tráfego, pelos gritos, por nada. O silêncio está ali intacto. Tua consciência não se perturba com essas coisas. E você se vê parte das coisas. Você não se vê separado. Você sabe que você cria a realidade. Aí você ri. Assim, como é que não me contaram antes? Palhaçada. Né? Então, vocês não adiem isso. Mesmo que isso pareça uma injeção no começo, isso vai se tornar a maior alegria da vida de vocês. Não, sempre tem o primeiro retiro, né? Mas daí tem formas de retiro. Lá no Dharmata, que é aqui no interior, né, em Timbaúba, a gente tem um centro de retiros. E lá a gente tem várias etapas, né, onde a gente pode receber as pessoas. Então a gente tem um formato que é retiro aberto. Então as pessoas agendam, elas podem passar uma semana, 10 dias, 15 dias, até um mês conosco. Aí a gente vai fazer de forma gradual, né? Se é um iniciante, então a pessoa vai, em partes, nos ajudar nas atividades do dia a dia, mas lá a gente está com esse olho, que lá a gente chama assim, o olho de mandala. Né? Então a gente transforma as coisas comuns em caminho. Então a gente está tentando fazer isso lá, né? Cada um que chega, a gente tenta fazer essa contaminação, né? Então assim, olha, a gente pratica assim, a gente procura colocar esse tipo de energia, a gente se move com esse olhar cuidadoso um para o outro. E tem os horários de prática formal. Daí a gente senta juntos no templo, faz meditação, a gente reza juntos, a gente vai ter horário de estudo juntos. Né? Daí tem esse formato. Daí tem o formato onde fecha um pouquinho mais. Daí a gente tem uma casa, a gente tem uma área de retiro lá, que é numa floresta, numa mata, onde a gente tem uma casa, onde a pessoa, daí ela vai ficar num retiro fechado. Aí é uma rotina um pouquinho mais estrita, né? Um grupo de pessoas que vão praticar a maior parte do tempo, né, do dia. Vão cozinhar, vão limpar a casa, vão fazer essas coisas de manutenção, mas elas vão meditar de manhã, de tarde e à noite. Só que daí a pessoa já tem uma certa experiência. Sabe sentar,
sabe como direcionar a mente, ela fez esses treinamentos anteriores. E depois tem retiros ainda mais avançados, né? Um tempo mais prolongado. No Dharmata, esses retiros fechados, a gente pede que a pessoa que reserve pelo menos 10 dias. Né? Com 2 dias de antecedência para chegar e descansar. E se ela puder, ela fica 1 ou 2 dias depois quando ela sai. Mas para estar na casa de retiro, 10 dias. Aí ela realmente consegue desfrutar um pouco da prática. Então, a gente vai fazendo isso. Né? Pratica com o grupo aqui, pratica em casa, depois pode ir fazer um retiro aberto, depois programa um retiro fechado. Né? Uma coisa que agora eu me lembrei falando para você, né? Vocês me perdoem, posso falar mais 5 minutinhos só? É que essa prática de mandala, como a gente está exercitando, né, lá no Dharmata, isso é uma coisa que a gente também pode usar como prática fora da meditação formal. A gente pode ter um olho de mandala. Então, mandala é assim, é você gerar ao teu redor um ambiente de qualidades, onde você vê todo mundo de uma forma elevada, você cuida de todo mundo à tua volta. E tudo o que você fizer, você faz com um voto de facilitar a vida dos outros. Então isso é uma outra coisa maravilhosa. Ó. A gente levanta da nossa prática de silêncio e a gente pode usar a prática de silêncio em tudo que fizer, pura atenção plena. Mas a gente pode fazer esse outro movimento também. A gente se move, mas a atenção plena vai estar ali também. Só que a gente pode dar um salto mais adiante ainda, que é já tentar nutrir no nosso coração esse movimento amoroso no mundo. Então, quando eu vou no meu trabalho, eu vou para cuidar das pessoas. Eu não vou lá porque eu vou receber não sei quanto no fim do mês. Eu não vou lá porque eu tenho um cartão e eu tenho mais 3 anos, daí eu me aposento. Daí não gaste seu tempo assim. Então, quando você levanta e você põe o pé na rua, você faz um voto. Aonde eu passar, que eu arrume as coisas para as pessoas. Se eu encontro caco de vidro no chão, eu tiro o caco de vidro. Se eu vou no meu trabalho e a coisa está desorganizada, eu harmonizo. Se sou eu que faço o cafezinho, eu vou fazer o maior cafezinho do mundo. Não é nem café, é um néctar. Eu vou oferecer um néctar para as pessoas. Um néctar da liberação. Esquenta a água com amor. Passa o café com amor e diz assim: todos que beberem desse café, que eles encontrem o caminho da liberação. Olha, a gente, né, tá purificando o café, né? Assim, que todos se alegrem, que todo mundo, que ninguém nesse trabalho se sinta, né, obrigado, castigado. Aí, olha o que vocês estão fazendo. Isso já é aquilo que eu disse. Vocês já estão usando o olho mágico de sabedoria. Vocês olham para as coisas e vocês estão criando. Vocês estão criando uma mandala. Em vez de a gente estar numa bolha, né, de competição, de peso, de briga, de chatice, vocês estão criando mandala. Mandala é um mundo sutil também. Não é que esse é o mundo real. Mas tudo é mundo de sonho. Só que esse é um mundo de sonho positivo. Aonde agora você faz esse voto. Por onde eu passar, eu vou facilitar. Não vai ter buraco nas estradas. Já imaginou todo mundo fazendo isso? Consertando as coisas só para facilitar a vida dos outros. Dinheiro, gente, isso é detalhe na nossa vida. Dinheiro vem. Dinheiro é energia, dinheiro é mérito. Se você está no mundo cuidando das pessoas, você vai ter tudo o que você precisa. Tudo. Mas dentro dessa mandala, as suas necessidades são muito simples também. Muito simples. Porque o mais importante você já encontrou. Você está muito bem. Você podia viver pelado. Mendigo. Só observando. Você vê muita coisa. Né? Mas a gente não vai fazer isso que vai ficar estranho. Então a gente se veste direitinho. Tá? Mas vocês vão fazer isso. Né? Simplicidade. Amorosidade. Não percam, gente.
Nada que passar pelas mãos de vocês abençoa tudo. O próximo que pegar, né? Que sinta ele mesmo, né? Amor, compaixão, né? Que ninguém, a gente não pode embrutecer as coisas, né? Delicadeza, gentileza, cuidado, abençoem as coisas. Quando as pessoas vierem ao teu encontro, tudo bem que lá que vocês estão falando de um arquivo, claro, você se oferece para a pessoa. Por favor, gente, né? A Flori já lembrou, né? Se cuidem com esse oferecimento. Pode ser demais para o outro. Não. É assim, claro. Se você começar a cuidar dos outros, os outros vão cuidar de você. As pessoas, você não se preocupe que você está deixando o teu trabalho de lado. O teu trabalho não é o teu trabalho é ajudar os outros. Não perca a oportunidade. Nada que cair nas tuas mãos, nada que passar pela tua frente, ninguém que te olhar. Não deixa de fazer isso. Abençoa todo mundo com a tua atenção. Cuida, pergunta o que você precisa. Vocês vão se sentir muito bem. Vocês não vão ter mais a sensação de que vocês estão indo trabalhar. Trabalho é a coisa mais horrível que a gente foi inventar como nome para o nosso movimento na vida. Daí tem trabalho, tem lazer, tem férias, tem academia, aí a gente setoriza a vida. Daí assim, aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto mal. Aqui eu me sinto bem, aqui mais ou menos. Aí a gente fica assim o tempo todo, né? Aí por isso que a gente fica todo torto. Estamos assim com a nossa coluna torta, porque a gente está todo assim, ó, né? Tudo nos afeta, tudo nos faz mal. Daí algumas coisas a gente relaxa. Pode andar relaxado o tempo todo, porque você que vai dizer se aquilo é um inferno ou não é. Todas as portas vão estar abertas para você. Você vai se sentir bem em todos os lugares onde você andar. Todas as pessoas vão ser interessantes. Todas as pessoas vão te ensinar também. Elas estão mostrando. Olha, é assim, não tem como a gente avançar no caminho sem os outros, porque os outros nos revelam o que a gente tem dentro. Não tem como manifestar sabedoria se não for com o outro. Não tem como sentir amor se não for com o outro. Como é que a gente não enxerga isso? Os outros são super importantes. Nossos irmãos para o caminho. Eles são importantes antes, durante e depois. O tempo todo. Tá assim, ó, gente, não falta nada para a gente trilhar o nosso caminho. Nada. Nenhum momento especial, nenhum lugar especial, nada especial. Tem um livro de uma monja zen, Charlotte Jokobeck. Ela tem um livro que se chama exatamente isso. Nada especial. Nada especial. Mas olha o brilho. Olha o brilho que a nossa vida pode passar a ter. Como é que a gente pode achar que a vida não tem graça? Como é que a gente pode deixar a vida com essa cor? Chega. Chega. Né? Esse é um caminho maravilhoso. Não é? Amar. Gente, o amor cura. A gente não pode achar assim que quando eu passar a amar todo mundo, eu vou me transformar num... as pessoas vão me usar, eu vou me tornar uma pessoa... O amor, ele é sábio. O amor genuíno, ele é sábio. Ele não é uma coisa mole, onde as pessoas vão fazer o que querem de mim, eu vou me transformar num cordeirinho. Não é isso. O amor tem uma profunda sabedoria, o amor tem firmeza, o amor sabe o que fazer. O amor sabe o que fazer a cada momento. Ele faz parte, o amor é uma manifestação da mente liberta, do coração liberto. Por isso treinem, mesmo que isso não seja ainda completo, espontâneo, assim, a gente tem que dar uma forçadinha, né? Eu até gosto, mas amar é outra coisa, né? Começa gostando, começa tolerando, começa
olhando, né? Então, assim, bom, amanhã eu vou olhar para aquela pessoa, vou tentar, vou ver se dá certo. Daí, se não der certo, você não vai culpar a pessoa. Fala assim, claro, olha aí, ó, ela é aquilo mesmo. Não. Você é isso. Você é isso que você está vendo. Aí, se for para lamentar alguma coisa, lamente por você ter esses olhos. E diz assim, realmente que vergonha. Vou praticar. Porque essa pessoa, ela é vista de várias formas. Ela não é uma coisa pronta. Você construiu essa imagem. Tem gente que adora essa pessoa. Daí você vai dizer, não, mas é porque as pessoas não estão vendo o que eu vejo. Ainda bem. Ainda bem que nem todo mundo, né? Não tem mais desculpa, gente. Tudo são nossos olhos. Mesmo que o outro esteja fazendo coisas horríveis, o que você vai sentir por ela, você escolhe. Amar, estar presentes, relaxados. Esse é o caminho completo. Isso é um sintoma. Caminho, se a gente está avançando na prática, a gente começa a se relacionar melhor com as pessoas. A prática não é para a gente se tornar orgulhosos, porque a gente se sentir especiais, de se separar dos outros. Não posso me misturar porque os outros alteram a minha energia. Eu vou conversar com os outros me sugam. Gente, não existe isso. Ninguém te suga. Ninguém tem o poder de te contaminar com nada. A não ser que você seja frágil. Aí você pode realmente balançar com as perturbações dos outros. Mas não é. Você pode agora dar uma direção para isso. E você vai até os infernos, se for preciso. Você vai onde as pessoas precisarem. Se você for frágil desse jeito, não vai dar para ir muito longe. Alguma pergunta? Vocês estão com dúvida se vocês querem praticar ou não? Eu falo mais um pouco. Eu espero que vocês tenham vontade. Que tenham vontade, assim, que brote pelo menos uma curiosidade. Eu sei que não vai ser fácil, e eu já digo que não vai ser fácil, mas acreditem que é a única coisa que realmente vale a pena a gente fazer nessa vida. Se tem alguma coisa que vale a pena, né, para a gente gastar o nosso corpinho, né, para ele envelhecer, para a gente comer, né, se tem alguma razão, uma boa razão assim, para a gente usar, né, o que a Terra nos oferece, é para a gente trilhar esse caminho aqui, né, e não usar isso à toa. Não desperdicem isso. Seria uma pena. Eu choraria. Então, muito obrigada. Eu agradeço, assim, o olhar de cada um. Eu aspiro, desejo, me coloco à disposição, junto com toda a Sangha, né, que já está aqui, para ajudá-los, para incentivá-los, para apoiá-los. Sintam-se convidados, né, para participar do SEB aqui em Recife, convidados a visitar o Dharmata. Vai ter retiro agora na Páscoa, lá, né? Vai ter ensinamentos. Aí, se vocês têm curiosidade, né, se informem ali com acho que é a Tâmara que estava cuidando, é isso, Tâmara? O pessoal, tá Roberto, tá ali, João, todo mundo sabe, né, do retiro. Vai ter um retiro em maio, só para mulheres. Não é clube da Luluzinha, não se preocupem, né? É só para a gente aprender a amar os homens melhor ainda. Só isso. Tá bem, queridos? A gente vai fazer uma pequena oração de dedicação para que os méritos que a gente tenha gerado, né? A gente falou de coisas muito importantes, então que isso se expanda na direção de pessoas que ainda nem imaginam que isso tudo existe, né? Que elas sejam tocadas. Então que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida, que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos ou obstáculo mais destrutivo,
Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem luto sunrin lute zalin sasum chaparpel droju chosun nawada midral do sungirle show. Boa noite. Até mais.